Bora, então? Já pode começar, já. Obrigada. Obrigada também. Pronto. Oi, Laís, tudo bom? Pronto, gente, deixa eu compartilhar aqui para a gente ver. Vocês estão conseguindo ver a tela cheia? Sim, sim. Pronto, joia. Então, vamos dar início à oficina de comunicação visual, né? Criando peças gráficas para a Aliança. Então, essa oficina é bem voltada para a parte visual mesmo, para a parte gráfica, e para a gente ir explorando esses recursos e dando uma destrinchada também deles, né? Às vezes, quando a gente vê uma peça gráfica pronta, é difícil quando a gente tenta pensar em criar uma do zero, né? Então, aqui a gente vai tentar abordar vários recursos de design mesmo para a gente conseguir criar essas peças de uma forma mais fácil, mais prática, e que a gente consiga resultados legais também, né? Acho que design é uma coisa que a gente faz muito na experimentação, né? Então, é muito de teste mesmo, a gente ir criando composições e de dia a dia mesmo, né? De ir praticando e a gente vai aperfeiçoando, né, esse uso desses recursos. Então, tanto para o Canva quanto para fora dele, né, para qualquer criação assim que a gente tem visual, é uma coisa muito de experimentar mesmo, de testar, de ver o que funciona, ver o que não funciona. Então, aqui a gente vai dar uma ajudada nessas questões. Aqui um pouquinho do que a gente vai ver hoje, né? Então, a gente resolveu retomar um pouco a identidade da aliança, explicando, né, mostrando ela nesse viés mais da parte visual mesmo, mais da parte gráfica, e pensando também nessa utilização dela no dia a dia, né? Então, como transpor essa identidade que já está pronta para peças gráficas do dia a dia. A gente trouxe também alguns princípios do design que vão ajudar nessas criações, né, das peças. Então, como aplicar certos recursos, né? Funcionam quase como, não são regras, mas são... Oi, tudo bom? Mas são diretrizes, assim, que ajudam, né? Desculpa, qual é o teu nome? Diana, pronto. A gente tem um probleminha para conseguir projetar. Aí a gente está fazendo online, e de opção online aqui também do meu lado, já. Aí conseguiu entrar no link, tá bom? Pronto, já, gente. Então, esses princípios do design, né, eles funcionam como acho que umas diretrizes mesmo, né, para a gente conseguir aplicar certos recursos. A gente não precisa ficar preso a ele, né? É uma coisa que funciona... Eita, precisa... Ah, tá, beleza. Não é uma coisa que funciona para a gente também, às vezes, quebrar algumas regras, mas é importante a gente saber como elas funcionam. E a interface do Canva, a gente vai dar uma geral na interface do Canva, né, para conseguir utilizar esse recurso de uma forma mais fácil, tirar algumas dúvidas também, e depois a gente propõe uma atividadezinha para, enfim, né, como exercício. Pronto. Então, a gente vai para a parte da identidade da aliança, identidade. A gente teve esses três pré, digamos, né, que era dialogar com a marca do projeto da Alianças para a Transformação Urbana, transmitir a força da união da convergência de membros de diversos setores e ser versátil, simples e para um maior alcance e inclusão, né? Então, pensando aqui em termos de marca, né, o que foi de onde a gente partiu? De optar por usar as mesmas cores do projeto que já acontecia, né, do projeto da Alianças para a Transformação Urbana, justamente para trazer essa identificação. Então, quando a gente olha para essas cores, a gente já remete ao próprio projeto.
E aqui a gente optou por uma tipografia, né, que fosse em caixa alta, então ela é toda em maiúscula, mas ela tem essa coesão entre os elementos, né, como é uma palavra mais extensa, né, Aliança pelo centro do Recife, a gente tem uma integração entre as palavras, né, então o do ele fica menorzinho, justamente para criar essa coesão. Então, né, essa é a marca principal da Aliança que a gente desenvolveu e que tem esse ícone também que traz essa ideia, né, de vários pontos convergindo para um lugar, mas que eles partem de lugares diferentes, né? Então, é essa ideia de, né, trazer de vários pontos diferentes outras perspectivas. Aqui a gente tem um pouquinho de contrastes, então, trabalhando com as cores que já são do projeto, né? Como que a gente aplica essa marca usando, né, outros fundos e pensando nos contrastes das cores. Então, por exemplo, né, esse tom de petróleo mais escuro, ele dá uma leitura melhor quando a marca está em branco. Já quando a marca está no azul mais claro, a marca ela tem uma leitura melhor nesse azul mais no petróleo, né? Se fosse no branco, ela não teria uma leitura tão boa. Então, é legal a gente pensar nesses contrastes com as cores para a gente ter sempre criações que são legíveis, né? E aqui um pouquinho, né, da outra parte, então as cores, né, que acho que as cores elas funcionam até como uma ação mesmo, né? A gente cores combinadas, elas já remetem criança, né, tanto do Recife quanto da Teresa, a gente vai criando a partir dessa repetição mesmo, né, dessas cores e delas juntas, esse sentimento de identidade, assim, de que algo faz parte daquilo ali. Então, quando a gente vê essas cores juntas, a gente já remete à aliança, mesmo que não tenha marca, né, mesmo que seja uma outra peça, né, mais solta, assim, a gente já cria essa identificação. Então, é importante a gente não fugir tanto dessas cores, né, para não criar outros significados de repente. Aqui a gente tem as tipografias de apoio também. Então, né, a tipografia de título, que é essa Cádua, que ela é uma tipografia de mais presença, né? Então, a gente tem algumas terminações retas que ajudam a dar um peso visual maior, justamente porque ela é uma tipografia de título. Tipografia, né, aqui que a gente fala, é uma fonte, né? Quando a gente fala uma família tipográfica, por exemplo, a gente tem uma fonte, né, que é bold, que é regular e que é light, digamos, né? E aí, todas essas fontes juntas, elas são uma família tipográfica, né? Então, a tipografia é esse uso das fontes. E aí, para as fontes, para, né, os usos de texto ou de subtítulo ou um texto maior, a gente fica que as fluidez valendo, né? Então, uma coisa, né, que já adiantando um pouquinho dessa parte de princípios de design, quando a gente tem uma tipografia que é muito ou rebuscada ou muito pesada, né, ou, por exemplo, né, a do título, e a gente usa ela para um texto muito extenso, termina que a leitura ela fica cansativa, né, porque a gente tem uma grande massa de texto e com essa tipografia mais pesada. Então, a gente sempre indica, quando a gente tem um pouco, né, a massa de texto um pouco maior, usar tipografias que são mais leves e que tenham menos contraste entre elas, né, entre o grosso e o fino, por exemplo, que nem tem de título, para a gente ter uma leitura mais fluida, assim, conseguir passar pelo texto sem ficar meio que, né, cerrando os olhos, ou enfim, ter essa fluidez. Ô, Maria, deixa eu fazer uma pergunta. Isso. Quando for o caso de textos mais longos, a gente pode, ou faz sentido a gente sublinhar ou destacar alguma palavra em negrito? Porque faz, né? A gente tem o hábito de fazer isso e eu sempre fico sem saber se é para continuar assim. Continua. Faz muito. A gente vai entrar um pouquinho nisso nos princípios do design, né? Que é de que formas a gente pode destacar algumas informações ou trazê-las com hierarquia, né? Mas é uma coisa super válida, assim, né? Até porque traz essa fluidez também, né? De repente, quando a gente tem um texto maior, é importante a gente destacar para, né, a pessoa bate o olho, capte aquelas informações principais, mesmo que ela vá ler o texto completo, né? Mas esse sublinhado, ele ajuda a dar ênfase, né? Essas informações, elas meio que não passam batido, assim, no texto geral, elas, né, criam essa fixação. Então, acho um ótimo recurso, assim, usar sublinhado, né? Ou negrito, ou, enfim, até caixa alta em alguns momentos. A gente indica só que a gente não
use mais de um recurso na mesma palavra, né? Então, por exemplo, sublinhar e colocar em negrito, né? Porque aí a gente cria uma espécie de redundânciazinha, né? Dando ênfase para a mesma palavra que ela já teria alguma ênfase. Mas daqui a pouco a gente Entendi. chega nessa parte mais específica de ênfase. E aqui, para compor a parte da identidade da aliança, a gente também tem elementos, né, que são esses grafismos, que também trazem a cor muito aplicada, então eles são ótimos para a gente pensar em aplicações de fundo, em desdobramentos, né, para compor essas peças, pensando nesse visual mesmo, né? E aqui a gente também não precisa ficar, né, só limitados a esses elementos, é óbvio que, né, é importante a gente fazer o uso deles, mas não é uma coisa que a gente precisa também, né, daqui a 5 anos continuar usando esses mesmos elementos, né? Se a gente tem algum elemento com, sei lá, uma linguagem parecida, ou, por exemplo, né, essa estrela, sei lá, com outras pontas, ou com um formato, né, variante da mesma, a gente também pode fazer esse uso, né? A gente não precisa né, ficar também batendo, assim, repetindo e ficar limitado mesmo, né, a só fazer coisas que estão a partir daqui. Acho que a gente pode ter essa liberdade um pouco também de expandir e sempre se perguntar, né, se faz sentido para a aliança, né, se condiz com aquela linguagem para conseguir aplicar. Então, aqui a gente traz, né, um geral do que compõe essa identidade da aliança. A gente tem a marca principal, né, então, que é o que amarra tudo, o que, né, enfim, especifica a aliança no mundo, mas ela não precisa ser usada de forma excessiva e repetitiva, né? Então, para construir essa marca, a gente também tem outros recursos que podem ser usados e que ajudam a reforçar a própria marca. Para isso, a gente tem a paleta de cores, né, que é essa ideia de criar associações, mesmo quando a gente não tem nada sendo dito, né? É a aplicação de uma cor, mas que ela já remete à própria aliança. Então, é importante a gente, né, manter essa paleta de cores e pensar nesses contrastes das cores também, né? De repente, se a gente faz sei lá, uma peça gráfica que só tenha o branco e esse azul mais escuro, talvez não remeta tanto à aliança, né? Então, acho que o que faz parte da aliança é ter essas variações das cores, né? Ter o verde também, ter o laranja. Então, é importante a gente tentar usar essas cores juntas também. A parte da tipografia, né? Que a tipografia é o que dá a comunicação e que a tipografia também comunica, mesmo quando a mensagem é a mesma, digamos, né? Então, por exemplo, se a gente pensar, falando mais um pouco em termos de design, não tanto, né, no material da aliança, mas se a gente, sei lá, alguém escreve um recado, né? Te espero mais tarde. E escreve com a letra toda caligráfica, toda rebuscada, a gente pensa, né, tipo, uma mensagem de amor. E se alguém escreve, né, te espero mais tarde, com, sei lá, um canivete, com pontas muito cerradas, a gente já vai esperando uma coisa mais negativa, né? Então, a tipografia, ela consegue comunicar, independente da própria mensagem que está sendo passada, né? Ela ainda consegue comunicar para além do conteúdo. Então, é legal a gente pensar nisso também quando tiver usando tipografias. E aí, assim, é uma coisa para a vida, assim, né? Independente dessas que a gente indicou para a marca. A gente tem também os elementos, né, que funcionam como esse pano de fundo, assim, para ajudar nas composições, para não ficar composições tão secas, né? Então, eles dão essa aquecida mesmo nas peças. E a gente tem imagens e fotografias, né? A gente sabe que a gente tem recursos, né, bastante baixos de imagem e fotografias que a própria aliança já tem, né? A gente já tem essas imagens dos eventos, então é uma coisa super legal da gente usar, compondo com todos esses recursos. Pronto. Aqui a gente fecha essa parte da identidade e a gente entra um pouquinho agora para princípios do design, né? São essas diretrizes que ajudam a gente a compor para essas gráficas, a usar esse material para o dia a dia, pensando nessas aplicações, né, que saem um pouco da marca e que vão comunicar outras coisas, né? Então, um mutirão, ou uma comunicação de uma reunião, ou um novo parceiro que chegou, todos esses novos, né, essas novas comunicações, elas podem ser feitas seguindo esses princípios. Eles ajudam a gente, né, a criar de uma forma mais assertiva mesmo e até identificar, de repente a gente cria uma coisa, a gente não sabe dizer o que não está funcionando muito bem,
E aí, a partir desses princípios, a gente consegue dizer, ah, não, isso daqui não está funcionando tão bem porque ele não está seguindo um princípio. Mas a gente também não precisa ficar presa a eles, é só para a gente ter essa base geral de princípios de design. Então, eu vou passar um pouquinho aqui para a gente ir vendo. Se vocês tiverem alguma dúvida, também podem ir me interrompendo e falando, né? Então, aqui traz um pouquinho disso, né? Que o design existe para comunicar, para valorizar o conteúdo, transmitir significados e contar uma história ou uma mensagem, né? Então, o design ele entra muito a recurso da comunicação, né? Nessa tentativa de comunicar. E garante que as peças, né, ficarão mais atrativas e eficazes através desses princípios. E a gente consegue se comunicar com mais assertividade, né? Quase como se a gente soubesse o que está fazendo. Quase não, né? Sabendo. E a partir disso conseguir identificar o que é que está funcionando e o que é que não está. Então, aqui a gente passa para o primeiro princípio, que é a hierarquia. Né? No que consiste a hierarquia? É uma classificação visual de diferentes elementos dentro de uma peça, dentro de um design. Quando eu falo peça, é para a gente não precisar se limitar, por exemplo, a um post no Instagram, né? Peça gráfica é tudo isso que a gente for criar, todo esse material de comunicação. Pode ser um folder, pode ser um flyer, mas todos esses princípios eles se aplicam independente da plataforma que a gente for criar, né? Se é digital, se é impressa. E a hierarquia é essa classificação visual entre os elementos. Então, o que ela proporciona? Assim, ela proporciona uma orientação pelo conteúdo, né? Como se o leitor fosse bater o olho, o que é que ele precisa saber de mais importante naquela informação, né? A hierarquia, ela vai direcionando. Então, a gente vê que aqui do lado, por exemplo, nesses retângulos, a gente primeiro, né, bate o olho nesse retângulo maior, no fundo azul claro, e aí depois a gente vai, né? O olho vai meio que descendo, seguindo os outros retângulos, né? Então, a hierarquia ajuda a dizer o que é mais importante. Retrata essa ordem de importância, né? E aqui, quando a gente, né, usando um pouco da hierarquia para fotografia, ela indica diferentes graus de importância e de ordem de leitura. Então, acho que está vazando o som de alguém, gente. Se puderem desligar. Pronto, acho que foi. E aí, aqui a gente também pode usar, através da hierarquia, diferentes usos de tamanhos e estilos de fonte. Então, aplicando, né, um pouquinho para a identidade da aliança, a gente tem a tipografia de título, né, com esse peso maior. Então, na hierarquia, é justamente o que a gente lê primeiro. Depois a gente lê a de subtítulo e depois a gente lê, né, a tipografia de texto corrido. Então, por isso que é importante a gente manter essa hierarquia, porque se a gente tiver uma informação, né, que seja, vamos dizer, a informação central da peça, e a gente coloca nessa última tipografia, né, que ela está menor, que ela está com menos contraste com fundo, e que ela está com a tipografia de texto, a informação principal ela não vai ser principal, né? Então, é sempre importante a gente pensar nessa hierarquia do que é que está querendo ser comunicado e aonde ele está posicionado, né? Se ele está posicionado num local de destaque ou se ele está num local de, né, de não tanto protagonismo. E aí a gente precisa rever isso. Não, né? Informações importantes, elas precisam estar em destaque quando a gente for fazer essas peças. Aqui o próximo princípio, a gente entra em contraste, né? A partir do contraste, a gente cria uma distinção visual entre dois elementos. Então, né, o contraste a gente aplica bastante quando a gente usa cores, mas também pode usar com tipografia. As cores, né, quando a gente aplica uma cor, ela nunca está sozinha, assim, ela sempre tem alguma outra cor perto, alguma outra cor atrelada, ou ela está numa superfície branca, que, enfim, né, também funciona como cor. E aqui a gente trouxe esses dois exemplos, né? Então, a gente tem, nas cores da aliança, a gente tem uma tipografia com o verde, mas que está no fundo azul claro. Então, a gente tem pouco contraste entre eles, né? A gente vê que o tom do verde e o tom desse azul, eles são tons mais próximos e que se a gente se afastar, a gente vai ter muito mais dificuldade de ler esse texto do que o texto de baixo, né? Que a gente tem um tom muito mais pigmentado, né? Esse azul petróleo, sobre um tom mais claro, mais frio, que é esse azul mais clarinho. Então, a gente tem esse contraste, a gente consegue dar essa leitura. Não quer dizer que o de cima esteja errado de usar, mas é só que a gente precisa ter essa consciência de quando for aplicar, que essa informação ela não vai ser lida de uma forma tão clara assim, né? Ela não vai ficar nesse papel de protagonismo. Então, quando a gente for usar, a gente também, né, ou criar algum recurso para conseguir trazer destaque para ele, e aí mais para frente a gente vai ver naquela ideia de usar sublinhados ou alguns outros elementos,
ou a gente realmente opta por cores que tenham contraste, né? Então, esse contraste ele é atraente aos olhos e ajuda a legibilidade e cria foco para você conseguir se comunicar com clareza. O próximo princípio que a gente tem é o princípio da limitação, né? Ele consiste em limitar os elementos visuais mesmo. Aqui na Aliança a gente já tem uma identidade que já está definida, então isso já é uma forma de limitação, né? A gente não vai, por exemplo, criar uma peça gráfica que tenha, sei lá, um fundo rosa, porque a paleta de cores ela já está meio limitada, né? Então, a não ser quando for em ocasiões muito especiais, essa limitação ela ajuda no dia a dia a gente já ir para a hora da criação, já tendo em mente esses recursos, né? Então, a gente já vai sabendo qual vai ser a tipografia que a gente vai usar, já vai, né, sabendo quais são as cores, quais são os elementos, então isso ajuda a facilitar no dia a dia, né? Porque se a gente abre o Canva, existem, né, vários... enfim, peças já prontas que eles, né, fornecem para a gente, digamos, para editar, né? E se a gente parte para elas sem ter esses elementos da identidade bem delimitados, cada vez que a gente for criar, a gente vai criar uma peça totalmente diferente, né? Então, esse recurso da limitação, ele ajuda muito nessa hora da criação. E aí, que o próximo princípio, a gente tem um princípio de alinhamento. Que né, posicionamento do texto ou de outros elementos, né? E aí, tem 3 tipos de alinhamentos principais, mas tem alguns outros também. A gente tem essa versão centralizada, né? Então, que todos os elementos eles são alinhados ao meio. A gente tem um alinhamento à esquerda, que geralmente a gente indica o alinhamento à esquerda quando a gente tem títulos e textos mais corridos, que é o caso até desse slide, por exemplo, né? Que a gente tem a parte de texto ela está alinhada à esquerda, e a gente tem alinhamento à direita, né? Que aí funciona para o outro lado. Como a forma que a gente lê, né, aqui no Ocidente, é da esquerda para a direita, quando a gente alinha à direita textos corridos, textos maiores, a gente tem uma dificuldade maior de ler também. Porque, né, nosso olhar, ele funciona da gente começando a olhar para o início da frase pela esquerda. Então, quando a gente alinha pela direita, a gente tem a dificuldade de manter essa linearidade na leitura. Por isso que a gente não indica tanto alinhamento à direita para textos, né, textos um pouco mais densos. Mas ele funciona também, né, como alinhamento de outros elementos visuais. E, né, ter esse bom alinhamento ajuda a criar um design mais organizado, mais equilibrado. E aqui a gente fala um pouquinho de equilíbrio também, né? Equilíbrio, né, consiste em colocar elementos de uma maneira que a gente distribua o peso visual igualmente no design. Quando a gente fala de equilíbrio em design, a gente sai um pouco da ideia do que existe no design, assim, o espaço em branco ele também é muito importante, né? Então, talvez a gente pense que equilíbrio é, por exemplo, né, colocar 2 bolas, uma de frente para a outra. Mas se eu colocar ela uma mais em cima e uma mais para baixo, elas ainda vão estar equilibradas porque elas vão estar alinhadas, né? Esqueci o nome desse ângulo. Mas, enfim, o peso visual delas também vai estar distribuído, né? Como é o caso dessa imagem aqui do lado. Então, a gente tem um quadrado maior, dentro dele a gente tem esses 2 quadrados verdes, que, né, não estão alinhados, né, centralizados um de frente para o outro, mas o peso visual que eles ocupam, eles também estão centralizados, porque aqui tem um espaço em branco e aqui também tem outro espaço em branco que ajuda a manter esse equilíbrio, né? Então, o equilíbrio ele não precisa ser linear necessariamente, uma coisa exatamente de frente para a outra. Mas quando a gente fala de equilíbrio, a gente também precisa pensar no espaço em branco. Então, por exemplo, se esse quadrado verde ele tivesse alinhado, né, bem embaixo daqui, a gente teria um desequilíbrio. Por quê? Porque a gente teria 2 espaços em brancos, né, tanto aqui em cima quanto aqui embaixo, e aí a peça parece que pende para um lado um pouco. Então, quando a gente fala de equilíbrio, a gente fala do que existe, digamos, da forma, mas também da contraforma, né? Então, pensar nesses opostos. E aí é isso, né? Quando a gente tem um design desequilibrado, né, pensando tanto no espaço que existe quanto não existe, a gente cria uma sensação de tensão, né? Ou de que algo está prestes a cair, ou de que, né, não está
funcionando tão bem, então é importante a gente ter equilíbrio. E aqui a gente trouxe também o princípio de realce, né, que foi o que o Kisa falou lá na frente. Né, que é essa ideia de destacar algumas partes relevantes ou do texto ou da imagem, né? E a gente tem diferentes recursos para criar esses realces. Acho que o realce ele entra numa coisa diferente da hierarquia, porque a hierarquia né, ela fica mais no grau da importância da coisa. Então, as coisas mais importantes, hierarquicamente, elas têm que ficar, né, com mais presença. Mas o realce, ela ajuda a direcionar o olhar para uma informação que, de repente, na hierarquia ela não vai ser a principal, mas que ela também precisa ser absorvida. Então, por exemplo, pode ser um local, né, um local de uma reunião ou horário. Então, a gente usar esses recursos ajudam também a fixar essas informações, mesmo que elas não sejam a informação principal. E a ideia, né, é deixar o texto mais atrativo e menos cansativo. Então, quando a gente tem textos mais longos também, que a gente precisa que algumas informações elas sejam absorvidas, a gente pode usar os realces como recurso, né, para ter essa absorção da informação. E a gente também não indica que esses realces sejam usados em excessos, porque senão a gente perde o grau de importância, né? Quando a gente quer destacar uma coisa e a gente destaca várias outras, aquilo que a gente quer destacar, né, de uma forma mais importante, termina se perdendo. E aqui a gente tem, né, algumas formas de usar o realce. A gente pode usar ou todo em caixa alta, né, que é o caps lock, mas, novamente, né, de uma forma bem comedida, para não parecer que, né, ninguém está gritando enquanto está comunicando. A gente tem o realce com negrito, né, que a letra ela fica mais gordinha, fica com mais peso. Tem o realce com itálico também, né, então a letra dá essa inclinada. E a gente já vê que o negrito, por exemplo, né, em relação ao itálico, ele chama mais atenção, porque ele tem mais peso visual, apesar do itálico também ser um realce, né? Então, a gente vai pensando na intenção do realce, assim, o que é que a gente quer realçar, se é, de fato, só uma informação que a gente quer dar uma ênfase um pouco menor, a gente usa o itálico. Se a gente quer que aquela informação, né, ela salte, assim, dê uma saltada aos olhos, a gente usa o negrito. A gente também pode criar realce com o sublinhado. A gente pode criar realce com outra cor, então utilizando uma outra cor naquele lugar que a gente quer, né, dar destaque. E a gente pode criar realce com elementos, que é essa ideia de ou usar uma caixa, um retângulo no fundo, né, ou usar algum outro elemento para criar esse destaque. Bom, e aqui são algumas diretrizes que a gente gosta de dar, né? Uma coisa muito importante quando a gente está criando são os espaços de respiro, né, esses espaços em branco. Então, a gente não poluir tanto uma imagem de uma forma que, né, cria essa dificuldade de entendimento, que a gente quer passar uma informação de uma forma simples, que ainda seja atrativa, mas que ela seja absorvida, né? Então, esses espaços de respiro, eles são muito úteis. E as margens de segurança também, né? Então, é importante a gente sempre ter um espaço entre onde acaba, né, a arte e onde a gente está incluindo o texto, né? Por exemplo, aqui então, a gente tem uma margem de segurança grande, né? Que independente do formato da tela, quem estiver vendo essa apresentação, ela não vai perder um pedaço do texto por conta de falta de margem, né? Aqui a gente também indica não ter medo de criar novas linguagens. Eu sei que, né, enfim, é um mundo muito vasto do design, mas que ele aparece muito quando a gente vai criando, e comunicação é uma coisa que vai acontecendo no dia a dia também, então muita coisa pode surgir, e para a gente não precisar ficar, né, limitando de uma forma que uma coisa nova surge, que a gente meio que recuse ela, porque a gente já tem várias coisas pré-estabelecidas. Eu acho que é importante a gente abraçar essas novas possibilidades também, e se perguntar se esse visual faz sentido para a aliança, né? Também não tirando do contexto. E acho que a melhor forma de aprender design, né, é experimentar, fazer teste, refletir, enfim, né, fazer essa experimentação mesmo, e com o passar do tempo vai se tornando mais simples essa criação. Falando um pouquinho aqui até de aplicação mesmo, né, desses princípios. Então, por exemplo, nesse slide, né, a gente tem alguns princípios. A gente tem o princípio do equilíbrio, né, então são duas formas que elas estão, né, opostas na página, criando um equilíbrio visual. A gente tem, né, um alinhamento, aqui ele está justificando
simplificado, né? Então, os princípios do design está centralizado, digamos, né? O alinhamento. Aqui ele já está alinhado à esquerda, então todos os pontos estão alinhados à esquerda, né? Aqui a gente já tem o título com destaque de texto e com contraste das cores, e na parte de texto mais né, densa, a gente tem, né, o uso de tópicos também, que também pode ser um elemento de realce. Então, tudo isso a gente vai fazendo uso no dia a dia mesmo, de uma forma que às vezes a gente nem pensa, mas que existem esses princípios por trás. Então, acho que é importante a gente conseguir passar por eles, né? Pronto, gente. Vocês ficaram com alguma dúvida em relação aos princípios e ao uso desses recursos? Pelo silêncio, eu acho que não, né? Podemos seguir. Oi? Pelo silêncio, eu acho que não, podemos seguir. Tá. Vamos lá, então. Deixa eu voltar para o início. Enfim, aqui eu vou dar uma explorada na interface do Canva para a gente dar essa olhada juntas. Essa é a página inicial, quando a gente abre o Canva, né? Então, ela tem, de cara, assim, vários recursos. Aqui do lado, né, a gente tem algumas informações de quem é a página. E aqui ela já meio que induz a gente a criar alguns formatos, né? Então, é legal porque a gente já consegue ir direcionado para o que a gente quer. Se a gente quer, por exemplo, fazer um post de Instagram, ele já dá as medidas do post aqui e a gente consegue já ir direcionado, né, para esse lugar. Ou, por exemplo, um story. Então, aqui ele já dá certos recursos, né, para experimentação mesmo. Mas se a gente quiser criar alguma coisa que, por exemplo, não esteja aqui, a gente vai aqui em cima e criar um design. Então, né, existe Mandinha, esse... Oi. deixa eu só dar uma sugestão antes de tu seguir. Uhum. Quem tiver no computador, gente, e puder abrir o Canva para ir testando as funções, né? Ir acompanhando a Mandinha nesse fazer. E também te pedir para ir um pouquinho mais devagar, Mandinha, nesses comandos do Canva, porque eu acho que grande parte do nosso objetivo é que a gente consiga ir dominando a ferramenta aos poucos. Aí, quem puder testar, ou no celular, ou no computador, acho que no computador tem mais funcionalidades, seria bacana. Beleza, perfeito. Então, vou passar um pouquinho mais devagar. Um pouquinho. Então, aqui em cima, né, a gente tem todas essas possibilidades. Por exemplo, né, se a gente cria aqui em Docs, uma coisa que o Canva faz é que ele já dá alguns modelos prontos, né, do que a gente vai criar. Então, ele serve até como uma inspiração mesmo. De repente, a gente está criando alguma coisa que a gente não sabe muito bem como organizar a informação. Aqui ele já traz alguns recursos e a gente consegue adaptar para a identidade da própria aliança. Né? Então, aqui voltando para o início, a gente tem todos esses recursos. E aqui ele diz também o que já foi criado recentemente por você. Né? Então, aqui tem algumas coisas da Bizu, ele já deixa tudo nesses designs recentes. Aqui ele entra também um pouquinho nesse uso dos recursos. Né? Ele é até um pouco repetitivo quando a gente, né, vai entrando nessas funcionalidades, porque aqui ele fala de novo, né, sobre apresentação, sobre PDF, né, todos esses modelos já pré-postos, né? Então, para esse uso mais rápido mesmo dessa criação, em que é um pouco pode ser uma coisa legal para explorar, né, nesse primeiro uso. Voltei? Voltou. Agora voltou. Que doideira, saiu sozinho. Pronto, né? Então, aqui, para começar, a gente vai criar um design do zero, que eu acho que é mais fácil, né, da gente conseguir entender. Então, a gente vem aqui em criar um design, e aqui ele já dá... Eita, compartilhar de novo também. Não está compartilhando a tela. Parou o compartilhamento. Agora foi. Pronto.
Pronto, e aqui a gente vai criar um do zero, né? Essa interface principal, então ele já traz alguns recursos, e quando a gente quiser criar algo novo, ou a gente pode entrar, né, já no que a gente sabe, ou a gente entra em criar um design. Ai, meu Deus, espera aí, volta. Só um segundo, gente. Enrolou. Espera aí, deixa eu entrar no site. Pronto. E a gente entra aqui em criar um design. Aqui ele já dá também algumas possibilidades de tamanho, né, que facilita já esse uso. Então, por exemplo, aqui eu vou colocar um post para Instagram, que é naquele formato quadrado. E aí, quando a gente abre ele traz esse exemplo, né, em branco, mas aqui do lado ele tem alguns modelos já prontos também, então já dá uma ideia de possibilidades do que pode ficar nesse formato do quadrado. Para além desses modelos prontos, a gente tem alguns recursos, né? Então, a gente entra nessa parte de texto aqui e ele traz alguns recursos de uso desse texto mesmo. Então, por exemplo, né, se a gente já tem definido o que é que a gente vai criar e a gente quer inserir um título, a gente, né, já clica aqui em inserir um título. E aí, a partir do manual, né, da identidade do próprio Aliança, a gente já sabe, né, que uma tipografia de título para esses recursos é a Cádua. Então, a gente consegue, né, nessa seleção aqui das fontes, escolher qual fonte que a gente vai trabalhar. Então, aqui está ela, né? Então, a gente já consegue inserir o título. Quando a gente quiser inserir um subtítulo, né, a gente consegue vir aqui também inserir um subtítulo. E quando a gente quer um texto maior, a gente também vem aqui. Ele já vem com né, essas fontes pré-selecionadas, mas as fontes da identidade, elas estão disponíveis no Canva também, então a gente consegue, né, acessar ela. E aqui a gente já vai com os recursos da identidade. Para além do texto, ele tem também alguns outros recursos aqui né, de uso de tipografia. Quando a gente desce para o próximo, né, para o próximo passo aqui, a gente entra em elementos. Então, elementos é uma coisa bem útil quando a gente vai criar. Ele já tem, né, inúmeras possibilidades de elementos. A gente já tem os elementos, né, também estabelecidos, então a gente pode fazer uma mescla. Por exemplo, se a gente quer, né, tirar esse branco do fundo do Canva, né? Então, a gente consegue, com um elemento de um quadrado, colocar ele no fundo e já ir criando esse fundo. Então, já vai, né, ficando com outra carinha, a partir de um elemento. E a gente também pode fazer sobreposições de elementos, né? Então, de repente, a gente vem aqui. Aqui eu vou usar uma forma que já está aqui, mas a gente tem elementos que são da própria identidade da aliança, né? Então, com a sobreposição dos elementos, a gente consegue ir criando outros recursos. Depois a gente tem essa parte de marca, aqui a gente consegue, né? Eu acho que ele só está disponível para o Canva Pro, essa parte de marca, mas a gente consegue já deixar definido o que é que a gente vai usar da identidade. Então, por exemplo, a paleta de cores da aliança, ela já está aqui definida, né? E aí, toda vez que a gente for usar, ela já vai estar nesse fácil acesso. Aqui a gente também pode adicionar a marca da aliança, né? Então, para facilitar esse uso, as fontes também, a própria fotografia e os elementos. Então, é como se a gente já tivesse esse guia de fácil acesso para ir adicionando, né? E aqui, quando a gente desce, a gente tem a parte de uploads, que são quando a gente traz elementos de fora do Canva para dentro dele. Como a gente já tem a identidade, né, estabelecida, e a gente tem esses elementos de forma separada, a gente pode trazer ele para dentro do Canva. Para fazer isso é bem simples, né? A gente pode ou clicar aqui em fazer upload do arquivo e colocar o arquivo, né? E aí ele vai carregar aqui. Ou a gente pode só abrir a pasta e já trazer o elemento para dentro e ele já vai incorporar esse elemento, né? Então é legal que ele tenha esse uso bem prático, assim, né? Desses recursos que vêm de fora. E aí isso funciona tanto para fotografia, quanto para elemento, quanto para o próprio uso da marca, né? Então, vai facilitando esses usos. Aqui a gente vê que tudo que a gente traz, ele cria essa memória. E, né, funciona para vídeo também e também para áudio. Então, se a gente quiser criar, de repente, uma peça que tem um áudio, né, um post para Instagram com áudio, a gente também consegue trazer esses áudios para aqui para dentro.
Tem essa ferramenta de desenho que a gente acho que não vai utilizar muito, né, para a criação do dia a dia, mas é uma coisa mais de, né, de ilustração à mão livre. E aqui, pronto, volta para os projetos, né, para outras coisas que a gente já criou. Então, essa aba lateral principal, né? Quando a gente clica, por exemplo, na parte de texto, aí ele abre essa outra aba aqui na horizontal, que a gente tem várias funções dentro da parte de texto. Então, por exemplo, né, aqui na parte do título, a gente tem primeiro a tipografia que a gente vai usar, então aqui a gente já selecionou a tipografia da marca, né? Mas aqui eles têm, né, várias outras fontes, então, se vocês quiserem usar, né, em outro momento ou para outras coisas, é que eles têm um banco de fontes bem extenso e bem útil, né? Aqui a gente tem o tamanho da tipografia, né? Então, se a gente quer, de repente, diminuir ela, a gente consegue já aqui. Ou também pode diminuir manualmente mesmo, de vir aqui com a setinha e ir reduzindo até o tamanho que a gente quer. Aí, depois da parte a gente tem a parte das... Então, a gente consegue, né? Ou escolher alguma cor, né? Que a gente coloca a definição dela, né? Você consegue selecionando essa cor e vendo como ela vai ficando na arte. Ou a gente pode usar a cor que já está definida de cores. Então, aqui, por exemplo, né, a gente pode colocar essa ou colocar o próprio branco mesmo. E a gente já vai criando essas hierarquias. Aqui, né, as outras utilizações, então tem a opção de, por exemplo, trazer aquele sublinhado, né, para dar realce. Tem a versão do itálico também e tem o bold. Aqui, se a gente quiser transformar esse texto todo em maiúscula, né, todo em caixa alta ou todo em minúscula. E nessa próxima aba, a gente tem a parte de alinhamento desse texto, né? Então, aqui ele pode estar alinhado centralizado, mas aqui a gente também pode alinhar à esquerda. Quando a gente tem duas linhas de texto, né, é que fica mais evidente como funciona esse alinhamento. Deixa eu descer esses dois aqui para ficar mais fácil. Então, por exemplo, aqui eles estão alinhados à esquerda, quando a gente clica de novo, eles ficam centralizados, e quando a gente clica de novo, eles ficam alinhados à direita, né? Então, esse alinhamento à direita para texto é que a gente não indica, porque ele cria bem no início de onde vai começar a... Fui eu? Aqui também travou, não Ah, sei. tá. Eu acho que foi lá. Aí. Voltou. Então, eu não sei o que está acontecendo com esse Zoom, que tá... Eu acho que é a internet, não? Pode ser a internet daí. Tenta tirar o vídeo, Mandinha, acho que ajuda. Ah, pronto, boa. Uhum. Deixa eu tirar aqui. Pronto. Então, aqui, né, a gente tem esses usos de alinhamento, quando a gente fala de texto. Aqui tem alguns outros recursos, então, por exemplo, né, já pegando aqui a parte dos subtítulos, e colocando na cor, né, da aliança, se a gente quiser trazer alguma ideia de tópicos ou de listas, ele já traz algumas opções, né, ou de lista ou de número, então ele, né, faz esse uso do marcador ou faz o uso do número. Esse próximo tópico a gente tem a parte de espaçamento. Esse espaçamento a gente não indica usar, né, de uma forma tão extensa. Ele tem dois tipos de espaçamento. Um espaçamento que funciona entre as letras, né? Então, quando a gente afasta mais, né, as letras elas vão ficando mais distantes. O que pode ser um recurso legal, mas ele também pode causar uma dificuldade na leitura, né? Então, parece que tem um espaço entre cada uma das letras. E aí dificulta essa leitura mesmo. E quando a gente tem, por exemplo, né, duas linhas, aí a gente tem um espaço entre linhas, né? Então, por exemplo, seria isso. Né? Então, esse outro tipo de espaçamento é o espaçamento entre as linhas. Então, a gente consegue criar uma distância ou uma aproximação entre as linhas. E aqui, essa parte de ancorar a caixa de texto é onde a gente quer que o texto fique localizado
no uso da caixa, né? Então, aqui ele está bem na parte de cima da caixa, mas se a gente quiser, ele consegue ficar mais centralizado. Deixa eu ver. Aqui a gente tem um pouquinho de efeitos, né? Que são alguns outros recursos para usar dentro da tipografia. Então, por exemplo, aqui a gente tem a opção de criar uma sombra na tipografia. E aí aqui a gente consegue, né? Ir utilizando, né, tanto a parte da distância quanto a parte da direção dessa sombra, se ela vai ser transparente ou não, se vai ser uma sombra mais, né, profunda. E a gente também pode mudar a cor da sombra, né? Então, por exemplo, se a gente coloca uma sombra com fundo branco, a gente já vai criando uma diferença maior, né, entre o fundo e o tamanho da sombra. Então, aqui é uma coisa bem de uso mesmo, né, de ir testando e brincando com esses usos. Tem essa outra opção, né, que cria uma sombrinha bem discreta no fundo. Aqui já tem esse uso de texto vazado, então pode ser legal, né, para trabalhar em algumas informações. Tem essa parte do contorno também. Né? São alguns recursos, brincando um pouco com a parte da tipografia, que a gente vai deixar sem nenhum mesmo efeito. Aqui tem esse recurso de animar, então a tipografia nela também pode ir meio que aparecendo, e aí isso é legal quando a gente vai fazer ou uma apresentação, né, ou um uso que você precisa de uma dinamicidade. Então, né, tem essa opção de uma animaçãozinha mesmo. E aqui a gente entra na parte de posição. Então, aqui a gente tem uma outra forma de alinhar, né, sem ser a do texto, mas esse alinhamento daqui é em relação à arte toda, então é em relação à página. Se a gente tem um alinhamento, né, no meio, a parte do texto ele vai ficar alinhado também no meio da criação. Se a gente quiser, né, alinhar em cima, ele vai lá para o topo. Então, né, a gente consegue ir criando esses recursos para movimentar os elementos, né? Esse recurso aqui, ele funciona tanto para o texto, quanto, por exemplo, né, para um elemento em si. Então, eu quero colocar ele no meio e no centro. Aí eu seleciono no meio e no centro. Ou eu quero que ele fique no meio e à esquerda. Então, ele vai, né, obedecendo esses comandos. E aqui também tem essa parte de organização, de trazer o elemento, né, ou para frente ou para trás da criação. Então, por exemplo, né, se eu tenho esse elemento aqui e eu quero que ele fique por cima dos textos, digamos, né, eu coloco ele aqui para o topo. Então, ele vai se sobrepor a tudo que foi criado. Mas se eu quero, né, que ele, de repente, que o texto ele ganhe um protagonismo e que ele fique por trás do texto, aí eu vou colocando o texto na frente dele ou vou colocando ele mais para trás. Então, tem essas possibilidades, né? Aqui, esse recurso é um recurso de transparência, então, né, diminuindo a intensidade do elemento ou da própria tipografia, né? Aqui a gente também tem esse uso da transparência. Então, quando a gente for criar, é importante só lembrar que o fundo ele não deve ter nenhuma transparência, porque se a gente for aplicar ele em algum lugar, né, a superfície ele vai se sobrepor com a própria arte. Então, por exemplo, né, se a gente deixa o fundo com transparência, quando a gente, sei lá, for imprimir alguma coisa ou for aplicar, esse fundo ele não vai ser a cor completa, né? Ele vai ficar vai receber a cor da superfície também. Deixa eu ver. Pronto, aí aqui a gente tem, né, Buscando, Ai, meu Deus. não encontrei isso na biblioteca do Apple. A Siri se metendo na reunião. Mas Relaxe. ousadíssima. A gente tem, né, alguns outros recursos. Então, quando a gente fala aqui de arquivo, a gente entra mais para a parte de salvar né, a arte que foi feita. Então, eu quero ou fazer download dela, né, ou baixar, ou salvar numa pasta, ou fazer uma cópia para criar depois, né, ou criar um novo design, ou importar um arquivo. Então, aqui é mais quando a gente pensa para finalização, né, essa aba de arquivo. Essa outra de redimensionar é quando a gente quiser, por exemplo, mudar o formato do que a gente está criando, né? Aqui a gente está criando num formato quadrado, mas, por exemplo, digamos, né, que eu queira fazer um story no Instagram. Então, eu venho aqui e mudo esse formato. E aí ele cria outro, né, outro modelo já com esse formato atualizado.
E aqui em cima, né, a gente pode inserir um título para o que a gente estiver criando. E aqui nessa outra de compartilhar, a gente também tem essas possibilidades, né, de salvar o arquivo, ou gerar um link para compartilhar com alguém, que é legal, né, quando a gente estiver fazendo uma criação em conjunta, ou baixar também, né, esse design. Então, né, aqui a gente consegue ter essa visão um pouco mais geral. Deixa eu até abrir aqui a própria apresentação para a gente olhar, porque eu acho que ajuda a... Espera aí. Deixa eu só... Por exemplo, né, aqui vamos dar uma olhada na criação da gente. Então, aqui a gente usou várias camadas, né, para fazer esse efeito, digamos, de sobreposição. Então, aqui a gente tem um fundo branco, então a gente não usou nada no fundo, e aqui a gente tem elementos sobrepostos, né? Então, a gente trouxe esse elemento, né, de fora, que já faz parte da identidade, colocou para fazer uma composição. Aqui a gente pegou esses outros elementos, também já fazem parte da identidade, né, e foi criando esse fundo. Então, a gente vê que fica uma coisa mais coesa, né? E aqui, como a gente já tinha, né, o título da apresentação, então a gente trouxe ele na tipografia principal, alinhado à esquerda, com o laranjinha de fundo, que tem o contraste com o branco também, né? Aqui a gente já fez, né, o recurso do realce, então a gente destaca, né, que é uma oficina de comunicação visual, mas que isso não é o título da informação, digamos, né? Então ele vem num local mais pontual. Aqui a gente usa também, né, o ícone da marca da aliança, mais reduzido, e o Canva ele tem um recurso legal que a gente consegue colocar fotografias dentro de elementos. Então, digamos, né, aqui tem esse elemento e a gente colocou essa foto dentro, mas a gente pode, né, não usar essa fotografia. Então, quando a gente vai aqui do lado em elementos, e existem alguns elementos que são o que eles chamam de moldura, esses elementos, eles cabem fotos dentro dele, né? Então, por exemplo, no caso desse, né? Deixa eu ver se eu acho aqui. Se eu quero, né, criar um design com esse formato, que a foto fique recortada desse jeito, que nem tá essa daqui, né? Eu consigo, né, pegar uma imagem e colocar ela dentro desse formato. Então, por exemplo, né, vamos dizer que a gente tem essa imagem daqui. Aí a gente trouxe a imagem para dentro do design e a gente arrasta ela para dentro da moldura e ela fica com esse recorte, né? Então, ele consegue dar essa fluidez para a criação mesmo, que foi o que a gente fez nesse caso aqui, né? Nesse caso aqui, ele também é um recorte e a gente só trouxe a imagem para dentro. Aqui também mais um pouco, né? Deixa eu passar. Então, aqui é bem essa ideia mesmo de a gente ir experimentando as tipografias, né? E brincando com esses realces e brincando com os recursos do próprio Canva em si. Pronto, gente, eu acho que de recurso do Canva, eu acho que a gente conseguiu dar uma geral. Algumas dúvidas, né, podem surgir, né, no uso do dia a dia, mas eu acho que, né, pensando, acho que uma melhor forma, né, de ir compreendendo melhor como ele funciona é exercitando. Uma coisa que tem também, né, que eu não falei, que é essa possibilidade de criar mais de uma página. Então, quando a gente tiver, por exemplo, né, criando um carrossel, digamos, ou, né, querendo criar coisas juntas, assim, querendo ter uma linearidade, né? Então, a gente consegue ter essa ideia de ter várias janelas que estão perto e que a gente consegue ir acompanhando esse design, né? Então, por exemplo, aqui eu estou só brincando um pouco com esses próprios elementos. Quando a gente tem, né, esse uso dos elementos, é importante também nas cores de fundo, para ter, né, aquele princípio do contraste, então, né, trazer esses elementos aplicados naqueles usos, né? E aqui a gente vai criando, enfim, possibilidades. Uma coisa que a gente tinha sugerido para a oficina de hoje foi da gente saber de vocês, assim, primeiro a gente tinha pensado em sugerir uma atividade específica, mas a gente pensou em deixar algo aberto
para vocês falarem para a gente também, né? O que é que vocês estão pensando enquanto GT de comunicação, o que é que vocês querem comunicar. Se tem alguma ação em vista, então, de repente, a gente já pode usar esse espaço aqui para ir criando, né, algum material e utilizar o Canva para fazer esse uso dessa peça gráfica mesmo. Então, né, eu não sei como tá para vocês esse uso do Canva, se vocês querem, né, aproveitar para trazer aproveitar esse espaço para criar algo agora no próprio GT, então a gente pode, né, ir orientando vocês. Não sei. Eu tenho uma dúvida. Posso Diz, quer dizer. Aham. ver? Nesse slide aí que tu mostra, as palavras estão em branco e o que está sublinhado está em azul. Isso são Isso. elementos diferentes ou é um elemento de sublinhado, tipo, como se você estivesse marcando? É diferente, né? Desculpa, Laís, eu perdi o finalzinho do que tu falou. Se são elementos diferentes, o sublinhado, ou se é... Isso, porque tem como você fazer sublinhar o texto, né? Como se fosse no Word, assim. Só que aí, Aham. nesse caso, são elementos diferentes, que aí você consegue mudar a cor, né? Mudar a cor, exatamente. Isso, Tá, quando a gente entendi. tem, né, por exemplo, né, o texto, e a gente sublinha ele, a gente, né, cria esse texto Aham, com a mesma cor que ele já está. Então, a isso, gente consegue ter essa diferenciação. Aqui a gente tá. pode, né, utilizar esse elemento, que é o elemento da linha, que o próprio Canva ele já traz, né? Então, a gente pegou essa linhazinha aqui, colocou na cor, e, né, a gente pode também deixar ela mais gordinha ou mais fininha. E a gente também pode usar um outro recurso, por exemplo, né, que seria, sei lá, um retângulo, de repente. Então, a gente poderia também ter feito o uso do próprio retângulo em si e colocar o texto na frente dele, né, digamos. Né? E aí a gente aqui já cria um outro recurso de realce. Então, né, dá para a gente ir fazendo essas brincadeiras. Outra coisa, para a gente chegar nas cores e tal, tem algum, não sei se tem como usar alguma coisa de base no Canvas, assim, tipo um arquivo base que a gente só vá pegando para, tipo, ficar a tonalidadezinha certa, né? Não, a gente não botar um outro tom de laranja, uma Isso. coisa assim. Pronto, perfeito. Eu não sei se as meninas conseguiram compartilhar com vocês, mas a gente tem uma pasta no Drive que tem todos os elementos da identidade. E aí nele a gente coloca também as cores. Então, deixa eu só abrir aqui para ver se eu consigo compartilhar contigo. Ui, peraí. Deixa eu só abrir ele aqui rapidinho, que aí eu já te mostro como é que a gente faz isso. Eu tô perguntando porque, assim, eu uso muito o PowerPoint, sabe, para fazer as coisas. Aí tem a ferramentazinha lá que você pode copiar a cor, né? Você Uso bota a imagem e contra-gota, copia a né? cor. É, isso. Aí eu queria A saber se gente tem tem alguma coisa usado também, né? parecida. E A gente Oi? tem usado muito PowerPoint também no GT. As peças até agora foram feitas por lá. É interessante a gente migrar. perfeito. Ó, pronto, deixa eu compartilhar com vocês aqui. Por exemplo, né, no caso aqui, a gente tem essa pastinha com todos os elementos da marca. Então, o próprio Canva, ele já faz esse uso desse conta-gotas, digamos, né? Ele pega a tonalidade de cada uma das cores e vai utilizando. Aqui, por exemplo, né, a gente pode fazer download de alguns arquivos ou das peças e trazer para dentro do próprio post que a gente for fazer para conseguir essas cores, né? Então, a gente vem em uploads, ou arrasta aqui para dentro mesmo, né? Pega essa peça que a gente baixou, digamos, aqui ele vai carregar. Então, né, por exemplo, a partir daqui a gente já consegue ir extraindo essas cores desse próprio uso daqui. Então, deixa eu ver aqui como a gente faz. Mas, por exemplo, né, se a gente já abrir o próximo slide,
ele já traz aqui, ó, cores dos documentos, né? Essas daqui não são as salvas, mas ele já faz essa própria extração automática. Então, ele já dá essa facilitada, né? Porque a gente não precisa nem saber o código da cor em si, né? A gente tem essa possibilidade também de, por exemplo, né, se a gente souber o código da cor, a gente colocar o código dela, mas ele mesmo já faz essa extração, digamos, né? Da coloração de forma manual, ou automática. Manual não, automática. Então, quando a gente, né, quiser, por exemplo, criar algum outro elemento, ele já vai ter todas as cores estabelecidas aqui, né, no uso da marca. Deu para entender? Deu sim. Obrigada. Com relação ao teste, acho que vale a gente tentar construir um, né? Abrir da... Será que vale a gente abrir do planejamento, Laís? Algum que a gente tenha para fazer? Acho que pode ser. Ver dos próximos posts, né? Se tem algum que a gente Exato. possa fazer. Para quem não é do GT de comunicação, a gente tem uma planilhazinha com o planejamento das postagens. Aí, puxar de lá talvez seja interessante. Alguém tem mais dúvida? Oi, gente, deu uma falhadinha aqui na conexão. Vocês falaram alguma coisa? Não, eu só perguntei se alguém tinha dúvida. Eu estou aqui abrindo o planejamento. Deixa eu ver. Nossas últimas publicações estão sendo de apresentação dos GTs. Mas as artes já estão prontas. Ainda não tem nenhum... A gente pode tentar... Bora tentar fazer um para, tipo, convidar pessoas para aliança, sei lá, para Boa, o boa, pessoal do Pilar, enfim. boa. Vocês querem tentar abrir aí ou quer que eu vá compartilhando aqui e a gente vai meio que fazendo juntos também? Acho que se tu puder compartilhar é melhor. Eu prefiro também. Eu não sei se é meu computador, mas eu estou sentindo que está meio pesado. Não sei se ele que está travando ou se é o Canvas que está pesando um pouco. Não sei se vocês sentem isso também quando abre. Meu Eu, computador não tá... eu não sinto muito isso, não, mas eu acho que às vezes pode ser de internet também, de repente. Ele demora um pouquinho a carregar, assim, de fato, né? Às vezes o Canva, quando a gente abre de novo. Eu mandei no chat o link das fotos do mutirão para ver se a gente escolhe alguma foto para trabalhar em cima dela. Pronto, perfeito. Deixa eu mudar. Estão conseguindo ver? Sim. Pronto. Então, vamos lá. Esse vai ser um post para Instagram, vai ser qual o formato que a gente vai ter nesse conteúdo? Instagram, né? É isso que tu acha? Ou card para WhatsApp? Acho que o do Instagram dá para usar no WhatsApp, né? Dá. Tá. Pronto. Pronto. Então, vamos lá. Vamos fazer do começo para a gente ir acompanhando juntos, né? Então, a gente vai criar um design, story, eita, ainda botei errado. Criar um design e post para Instagram. Que aí ele fica naquele formatinho. Vou carregar ele aqui. Onde foi que tu mandou, Isa? Foi aqui no chat do Zoom, não foi? No chat, foi. Eu estou vendo se eu sugiro algum. Aqui.
Pronto. Então, para esse card, qual que vai ser a informação central dele, né? A gente já pode pensar num título para ele, como é que... Ele é um chamado, né? É um convite. A gente tem se comunicado muito com o Vem para Junto, algo assim. Daí alguma sugestão para a comunidade, pensando na comunidade, né? Isso que vai sugerir. É, É um convite para um outro momento, é? não, assim, de forma geral, para o pessoal participar da aliança, sabe? Acho que vale, se liga, tu já chegou chegou perto, não, tu já se aproximou da aliança. É muito estranho falar e Eu ouvir acho que aqui. eu acho que a pergunta é um pouco cobrança, sabe? Eu acho que eu iria mais numa vibe de vem pra junto do que tu já foi, que pode parecer tá vacilando. É, eu acho também. Engraçado foi quando tu falou a pergunta, eu tava aqui nas fotos, aí tem uma foto de uma moradora que ela tá bem assim, fazendo careta, tipo, aí que pareceu mesmo, eu vendo a foto dela e tu já chegou junto e ela... Pronto. Aqui a gente, né, pode começar a brincar um pouco com essas possibilidades. Então, aqui, né, enfim, coloquei o texto meio que quebrado nas linhas, mas pode ser mais por extenso também, né? E aqui eu achei que o espaçamento, por exemplo, né, ficou muito grande entre uma linha e outra. Então, aqui a gente pode também alterar esse espaçamento para deixar, né, de repente, a tipografia mais coesa. Nesse caso aqui, como a gente tem, né, essa pontinha do J e a descendente do P, né, cria um espaço diferente do de cima. Então, por exemplo, né, a gente pode selecionar só o de cima e criar diminuir esse espaçamento, já que, né, aqui a gente não tem nenhuma descendente da letra e nenhum ascendente também. Então, a gente consegue, né, ir criando alguns elementos de coesão. E esse daqui eu vou dar uma afastadinha, porque eu achei que ficou muito próximo, por exemplo, né? Ou, de repente, a gente pode até também usar mais quebradinho. Tu tem alguma sugestão de imagem, Isa? Tô tentando, mas tá difícil. Deixa eu ver aqui. A página 3 até agora tá mais promissora. Deixa eu ver da primeira. Eu passei por essas fotos ontem. Tem uma que pega o pessoal sem saber que ele está sendo fotografado e todo mundo já trabalhando ali na rua. É legal que mostra a comunidade, mas também o pessoal que chegou no dia. Meio que uma foto no Fazendo sentido junto, né? do campo para o muro, sabe? A visão. Da esquina para o muro. Eu mandei o link de uma aqui no grupo, ver se vocês acham que é essa. Tem outra também parecida que tá bem boa. Também bonita. Querem usar essa? Pode ser. Deixa eu baixar ela aqui. Eu gosto daquela também, da primeira intervenção, que é a menina com os pegadores na mão. Lembram dessa?
Parece que ela está dizendo um vem, assim. Aham, eu sei qual é, vou pegar aqui. Deixa eu mandar aqui. Cadê? Achei Manda aí ela. também. Mandei. Ah, massa. Parece um venzinho ou é melhor a outra? Vocês que sabem. Essa Acho é que ótima. essa é boa, mas para a ideia de fazer, né? A outra mostra tanto fazer junto. Isso é verdade. Pronto, eu vou baixar as duas e a gente pode ir experimentando também. Então, Agora, essa vamos... foto aí da moça, acho que vale até para a gente deixar ela bem fresca, né? Porque é interessante também esse movimento da mão para calcular uma outra palavra de uso. Qual tu diz essa daqui? Do pegadorzinho, né? Pronto, deixa eu trazer as imagens para cá agora. Tem alguma mensagem de subtítulo, então, né, para especificar melhor, né, o que é esse vem para junto, algum outro elemento de texto que a gente pode trabalhar. Eu não entendi a pergunta, desculpa. Oi? Eu não entendi tua pergunta, desculpa. Ah, algum outro elemento de texto, Isa, para a gente Ah, sim, especificar sim. melhor, sabe? O vem para junto, que a gente pode usar como se fosse um subtítulo ou um Sim, pouquinho de texto corrido. acho que, não sei, vem participar, vem de novo, é muito repetitivo, mas algo como vem participar da nossa aliança. Ah, Pode ser até vamos construir um pilar melhor, sei lá, uma coisa Boa. assim, né? No subtítulo mudar para vamos, ou uma coisa que traz mais o coletivo. deixa eu só anotar aqui. Como foi que vocês sugeriram? Vamos. Não, lá sugeriu outra coisa. Vamos construir um pilar melhor, algo assim. Ah, massa. Então, aqui, subtítulo. Eu vou colocar ele com a TOPS, que é a tipografia, né? De subtítulo. Vou só tirar esse. Vou tirar esse. Como a gente tem uma imagem, né, que ela tá bem horizontal e ela tá ocupando boa parte do texto, né, acho que é legal a gente usar um recorte. Então, de repente, a gente pode, né, brincar com aquela ideia da moldura e, e usar um para especificar esse, né, como a gente também não tem ela já recortada no fundo. Deixa eu ver aqui essas opções de moldura. Aqui a gente tem algumas que são mais horizontais, outras são mais compridinhas. Como ela é mais horizontal, acho que a gente pode usar uma mais robustinha mesmo. E aqui, né, eu vou arrastar a imagem para dentro dela. Então, aqui eu consigo também editar a própria imagem. Eu vou diminuir também um pouquinho do texto, né, para ficar mais... E aqui a gente pode ou alinhar à esquerda e trabalhar, né, a parte de imagem mais para o lado da direita, ou de repente a gente pode também deixar tudo para a parte de
texto mais para cima e deixar a parte de imagem mais para baixo. O que é que vocês acham? Acho que o texto do lado fica melhor, né? Prefere assim ou da outra forma? Eu acho mais legal assim, e talvez do lado da imagem usar algum outro elemento gráfico. Tu diz aqui do lado? Não, o texto ali em cima, e nesse lugar aí do lado a gente talvez usar algum outro elemento gráfico que se relacione com a chamada, tipo alto-falante ou algo assim. Entendi. Mais profundo, né? É, Massa, perfeito. Pronto, eu vou colocar uma. Vamos testar as cores aqui, né? Para ver qual que fica melhor pro fundo. Então, aqui. Pode ser o laranja, mas pode ser uma, né? O próprio azulzinho, de repente. Aqui a gente pode. Vou colocar esse, eu vou colocar. Acho que esse daqui dá mais leitura, né? É que a gente pode, enfim, testar também, né? Outros usos do texto. Então, por exemplo, se a gente quiser trabalhar ele todo em caixa alta, ô ou Matinha, e aí desculpa aqui te a gente interromper. diz pode falar. Uma dúvida só que surgiu aqui, eu fiquei pensando, aqui no Recife a gente não tem usado muito os recortes mais arredondados. Como as formas que a identidade visual propõe para cá são sempre aquelas mais agudas, tipo a estrela, recortes, aí a gente tem evitado. Mas é um problema a gente fazer esse tipo de adaptação? É para a gente sempre manter naqueles formatos ou a gente pode usar também recortes como esse que você colocou a foto? Teresina que está usando mais assim. Aham. Pronto, eu acho que não é, não. Até porque, como os recortes de Recife, eles são mais complexos, né? Que a maioria deles a gente recortou todo o fundo e requer realmente, né? Assim, parar para recortar cada um deles, a gente pode fazer esse uso de recortes que são mais orgânicos mesmo, né? Eu acho que o de Teresina, ele se caracteriza por ter, né? Ser bem orgânico mesmo, assim, né? Ter muita Isso, fluidez. Esse daqui, o de Recife, a gente já pode deixar ele mais conciso, mas que também cria alguma dinamicidade, assim, né? não tem problema não. Então, de vez em quando, Mas a gente trazer também pode um... deixar ele até mais. Ai, gente. Acho que deu Não, uma cortadinha desculpa. para mim. Eu acho que a gente está com um delayzinho. Então, E, não tem problema a gente de vez em quando, usar formas mais orgânicas. não, não. Até porque, Isa, os próprios elementos de Recife, né? Mesmo a gente tendo uma marca um pouco mais dura, os elementos deles, eles também são mais orgânicos, né? A gente tem algumas formas que são mais abauladas, mais arredondadas, então, acho que não cria um ruído de comunicação, né? Eu acho que Tá, talvez crie mais se a gente tivesse, por exemplo, formas mais orgânicas, assim, para o nível de Teresina, né? Que a gente tem, enfim, né? Várias curvas ou coisas mais complexas, né? Pensando nessa parte orgânica, né? Mas eu acho que, né, essas formas mais cilíndricas, que tem um pouquinho, né, de irregularidade ou outra, eu acho que não perde nesse uso, não. Acho que a gente tá, pode usar. tá certo, bom Deixa eu ver. saber. Obrigada. Pronto. Aqui, por exemplo, pode até. Oi, gente. Diz. Não, não, eu só falei que era bom saber e agradeci. Eu estou avaliando ela aqui. Mas Milena falou a frase: vamos construir juntos melhorias para o pilar. Eu achei melhor do que a aliança precisa de você para seguir construindo um lugar melhor, porque acho que deixa muito no ar que lugar é esse, onde que é esse lugar. Se a gente já está falando com pilar, a gente falar com pilar. Massa.
Deixa eu criar um outro texto aqui. Ou tu falou como uma, Milena, tu falou como mais uma frase aqui ao lado da figura. E aí aqui agora a gente pode, né, começar a brincar com a parte gráfica, de repente. Sim. A gente pode também, né, usar algum elemento para destaque, outros recursos visuais. Será que não era bom destacar o nome Aliança? E que o Aliança fosse com A maiúsculo? Não sei. Massa. Acho que aqui, de repente, a gente pode usar, né, brincar um pouco com alguma das caixas de texto, de repente. Né, ou, acho que até a própria brincadeira de usar aquelas caixas de texto. Deixa eu por aqui. E aqui, a gente usando outra coisa. A gente vê quando a gente inclui o branco também, né? Já dá uma outra carinha, assim. E aí aqui também, né? A gente pode aumentar o espaçamento. Coisa que eu acho só um pouco chatinha no Canva é para selecionar coisa, que às vezes ele dá um... Espaçamento. Trocaria a ordem, tu diz passar essa parte daqui para esse canto. Não, eu digo da ordem da frase mesmo, porque como separou, eu acho que faz mais sentido. Vamos juntos construir melhorias para o lar. Só porque a frase ficou quebrada, sabe? Ah, tá. Inverter a ordem, né?
Não, tem que ir manual mesmo. De repente, né, se a gente quisesse, por exemplo, colocar mais algum recurso de realce, a gente podia dar uma realçada no título. Mas é bem caraternal de... Ai, gente. Vamos dar uma aumentadinha na espessura, de repente a gente pode, né, colocar verde não dá nem muito certo. Ou o próprio laranja também. Achei melhor o sublinhado laranja, que ficou harmônico com a forminha Né? laranja do fundo. Pronto. E se a gente quiser, né, enfim, incluir mais alguma outra informação, de repente, ou a marca da aliança também, né? Temos esquecido da marca. E aí, nesse caso, a gente pode, né, ou só usar a estrelinha, como já vai ser algo que está sendo comunicado na aliança, né? Ou usar a marca completa mesmo. A gente pode colocar aqui, ou enfim, se quiser reposicionar também, né? Colocar mais para baixo. Aqui a gente... Eu acho que a gente estava melhor ainda. Né? Pronto, gente. Querem mexer em mais alguma coisa? Vocês que mandam aí. Acho que ficou bem legal. Massa. Ah, pronto. Ah, se aí é isso, né? A gente pode ir experimentando, de repente a gente pode usar, né, uma fotografia que ela fique, por exemplo, no fundo todo, né? Deixa eu fazer um teste aqui, né? Que a gente tem um tempinho ainda, usando a outra fotografia, né? Vamos lá. Que a gente usa ela como um fundo completo. E, de repente, a gente diminui a quantidade de informação. E, né? Quando a gente está criando, principalmente para o Instagram, também é legal a gente dar essa variada, né? Em quantidade de informações que são arte, né? Que nem essa primeira, que é, né, com fundo de cor. E informações que tem uso da fotografia de uma forma mais presente, né? Por exemplo, deixa eu só replicar esse aqui. Esse aqui a gente já pode...
Então, a gente pode utilizar ele com um texto, né, corrido maior. Se a gente quiser, a gente também pode, né, utilizar o texto no branco, de repente. Eu não me lembro se a gente pode usar o texto no verde, mas no Pode, branco pode ser. pode, né? No branco aí fica Mas melhor. eu acho que o branco dá mais leitura quando a gente pensa, né, em sobreposição em fotografia. Especialmente se tiver na parte mais colorida, né? Isso. Por exemplo, deixa eu pegar essa formatação daqui também. Com imagem, né, eu acho que é uma coisa que vai variando bastante, assim, depende muito de como está a imagem, qual é o pedaço que a gente está usando da imagem, né? Então, de repente, né, se a gente colocar aqui, não vai ter muita leitura, mas talvez uma outra cor ela tenha mais leitura, né? Ui, acho que é dessa própria composição que a gente pode replicar. Nesse caso, de repente, confundo as letras corretas. Isso, aham, exatamente. Por exemplo, né? Então, a gente pode colocar essa legendinha aqui, né? Que fica com uma coisa mais de legenda mesmo, ou no outro canto. E aqui, deixa eu usar essa sugestão de Luísa, né? De a gente trabalhar com os elementos. Aqui eu vou dar mais um espaçadinha para a gente ter um espaço entre um retângulo e outro, para não ficar um bloco muito grande também. Aqui a gente consegue. Vou tentar aumentar um pouquinho o texto. Ver se a gente consegue encaixar algum elementozinho por aqui. Não sei, fazendo testes, fazendo testes. É que quando a gente entra em imagem, né, que tem às vezes pode dar um pouquinho de ruído na aplicação do ícone, mas é o ideal a gente procurar um fundo que seja mais simplesinho, né, um fundo mais clarinho, para a gente consiga, né, fazer essa aplicação. Mas, por exemplo, né, que a gente consegue, enfim, né, de uma forma bem rápida, acho que dava até para a gente testar mais formatos, mais
mais possibilidades, né, de, enfim, de enquadramento, mas aqui a gente já consegue, né, com as mesmas informações, criar outro modelo de arte, agora com a foto no fundo, e acho que é isso, né, é ir experimentando, e é legal a gente ir criando juntos também, então, né, de repente, se juntar ao GT e aí, né, cada um vai dando um pitaco e vai fazendo os testes juntos, eu acho que isso ajuda muito, né, a gente criar e criando essa identidade do dia a dia mesmo e fazendo esses usos, né? Eu acho Joia. que a gente conseguiu ter uma noção, assim, né, de como usar e de experimentar. Queria ouvir um pouquinho de quem acompanhou. Vocês acham que a partir dessa base que a Mandinha deu hoje, a gente consegue começar a compartilhar mais isso da produção das peças? Vocês, de alguma forma, fez sentido para vocês se sentirem mais seguros para a gente ir construindo isso juntos? Principalmente o pessoal do GT. E eu acho que o Canva é bem melhor que o PowerPoint, né? Acho que a gente pode migrar já, começar a usar o Canva, descobrir melhor a ferramenta. Eu sei também que dá para fazer algumas animações de alguns elementos que a gente for usar no Canva, daí dá para fazer videozinhos, algumas coisas animadas, fica bacana também. Uma dúvida que eu não sei se a gente falou no começo, peço até desculpas. Todas essas ferramentas que tu usou do Canva estão no Canva gratuito, né, Mandinha? Isso, só aquelas partes Tá. que são de kit de marca, que eles chamam, deixa eu abrir aqui. Que algumas não são, que essa parte de kit de marca não é gratuito, mas que ele não prejudica em nada, assim, é só um acesso mais fácil a esse uso, né? Que é essa parte daqui, que tem esse kitzinho, que ele já deixa meio que as coisas pré-estabelecidas, sabe? Mas que, Entendi. enfim, né, que não é uma limitação, porque a gente também consegue, né, extrair essas cores, por exemplo, né, da arte em si, as fontes já são as fontes do próprio Canva, então a gente não precisaria adicionar. E as fotos e elementos, né, tudo já faz esse upload normal. É só se a gente quisesse, né, ter esse caminho mais rápido, assim, Tá, de criação. Mas todos os outros usos, eles são da plataforma normal mesmo, sem precisar de assinatura. Essa parte de certo. kit mesmo de marca que eles disponibilizam. Daí. Mas minha pergunta é, se a gente usasse o mesmo e-mail, que o e-mail, sei lá, da Aliança de Comunicação, a gente ficaria com a mesma coisa salva no perfil? Isso. Então, você precisaria criar um perfil da criança e Isso. Eu acho que funcionaria mais rápido, né? Assim, nessa coisa de uma tá na rua, uma tá não sei onde, acessar e tá lá tudo salvo. A gente cria o login, faz o login pelo e-mail da aliança sempre, né? Porque aí a base fica mesmo. Boa, daí. Mas tem isso. como criar compartilhado também? Tipo, no mesmo design, cada um no seu e-mail, mas acessar o mesmo. Então, Eu o acho que design, cada um sim. tem seu e-mail, não. O Se design todo mundo você entrar até pelo edita. próprio. Desculpa, Isabel. Desculpa, é que a gente tá com delay, tá se atropelando. Não. Pode falar, pode falar. Não, é que ontem eu testei isso, inclusive. Eu tenho o Canva Premium e precisei que a pessoa que está me apoiando fizesse uma arte. E eu subi todas as imagens para adiantar o trabalho. E quando ela entrou no compartilhado, ela não vê as mesmas imagens, porque é de fato de cada conta que sobe. Então, ela consegue editar, mas ela não consegue acessar as formas. Então, eu tive que mandar todas as imagens para ela fazer o upload e ela conseguir mexer a partir daí, sabe? Por isso que eu acho que é interessante a gente concentrar no e-mail da aliança mesmo. Isso, que aí vocês conseguem, né? Todo mundo meio que tem acesso a tudo que foi criado no mesmo lugar, né? Não fica cada um criando elementos separados. Perfeito. Obrigada, Amandinha. Ui, obrigada. A gente vai criar, então, gente, o login no Canva com o e-mail da aliança e compartilha com o GT. Já tentamos subir, né? A gente pode fazer isso, Milo, subir as formas e a imagenzinha. Ah, a aliança já tem um Canva, perfeita. Então, É vamos só fazer o compartilhar login com o Google daí. o Google da aliança, né? Uhum. Pronto, a gente manda no grupo, então.
o login e a senha. Eu acho que é o Obrigada, caso de gente. divulgar nos GTs, né? Quando eles quiserem encomendas diversas para alguns momentos, antecipadamente falar com o de comunicação e a gente vai vendo. A gente tem que realmente estabelecer aquela rotina de coletar as informações para a comunicação, né? Para a gente, a partir dessa rotina, conseguir ir elaborando as peças. A gente fez uma vez e não fez mais, e o GT precisa retomar isso. Vamos combinar uma conversa do GT, né? A gente está precisando. Hoje trocamos pela oficina, mas tem vários pontinhos para a gente, de fato, entrar na rotina. Mas já acho que era isso a ideia de hoje. Amandinha, obrigada. Obrigada também pela adaptação. Obrigada, gente. Foi importante, deu para mais pessoas participarem. E a gente se vê, qualquer coisa a gente faz um conjunto de dúvidas e te manda também, quando começar a surgir dúvida Massa, mais pode na ser. prática. Aham. Pronto. Tá bom? E eu compartilho a apresentação com vocês também, que se vocês quiserem retomar, né, alguma daquela parte de princípio Boa. do design, alguma dessas coisas, aí eu já compartilho agora com vocês. Tá bom, tá ótimo. Obrigadíssima, gente. Um beijo. Obrigada também. Valeu, Bom dia pra gente. você, Pedro. Tchau. Obrigada, pessoal. Tchau, tchau. Bom dia.